Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é sobre a lei dos cossenos, também conhecida como teorema dos cossenos. Inicialmente começamos ali com um triângulo ABC, de vértices ABC, e em geral nós chamamos a medida do lado oposto ao vértice A de A, a medida do lado oposto do vértice B de Bzinho e o comprimento do lado oposto ao vértice C de C. A lei dos cossenos, tal como a lei dos senos, ela é aplicável a qualquer triângulo. Então nós pegamos aí um triângulo qualquer, aparentemente aí ele é acutângulo, né? Ele possui todos os ângulos agudos, mas podemos estender essa lei, este teorema, para triângulos obtusângulos e triângulos retângulos. Né? Na apostila de vocês tem até demonstrações para cada um dos casos, eu não vejo grande necessidade disso. Então vamos lá. Eu vou traçar a altura partindo do vértice C e vou dividir esse triângulo em dois outros. Então você tem lá o pé da altura, forma um ângulo reto com a base, claro. Isso é uma necessidade, né? Isso é condição para que seja altura. E aí eu chamei ali o encontro, né, da altura com o lado AB de ponto H. E temos o triângulo amarelinho, que é o triângulo ACH, e o triângulo azul BCH. Os dois são triângulos retângulos. Chamei o pedaço próximo ao vértice A de K, essa distância de AH, o comprimento do segmento AH, a medida dele para a gente vai ser K. E como AB mede C, o outro pedaço vai ser C menos K. Observando inicialmente o triângulo ACH, então vamos olhar apenas para o triângulo amarelinho, vamos deixar os outros quietos, teremos o seguinte: o cosseno do ângulo A, cosseno desse ângulo, vai ser a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa do triângulo amarelo. Então, cateto adjacente dividido pela hipotenusa deu o cosseno do ângulo A. Nota que o ângulo A ele é ângulo tanto do triângulo grandão quanto do triângulo retângulo aqui. Só que no triângulo grandão, como não é um triângulo retângulo, nós não falamos de cateto, mas no triângulo pequeno, um triângulo retângulo, posso trabalhar com essa referência cateto oposto hipotenusa. Fazendo ali o produto cruzado, a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, isso aqui é 1. Então, 1 vezes K deu K, B vezes cosseno de A, B cosseno de A. No mesmo triângulo, eu posso dizer que o quadrado de B é igual ao quadrado de H mais o quadrado de K, porque é um triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras é válido. Só dei uma ajeitada e escrevi K em função de B e H. E depois a gente vai ver o motivo disso, de eu ter feito isso. Aí não tem nada, essa parte aqui escrita é o que eu já trouxe lá do outro slide, isso aqui já tinha feito, no triângulo amarelo. E agora vamos paquerar o outro triângulo. Então, o triângulo BCH, triângulo azul, eu posso trabalhar com Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa dele, A ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos.
Então, o cateto C menos H e o cateto que é a altura do triângulo ABC. Claro que eu posso efetuar aqui o produto notável, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E aqui eu fiz algumas substituições. A primeira substituição realizada é em relação aqui, ó, B cosseno de A, que é o K. Então, aqui, neste termo, é 2C vezes K, então vai ficar 2C vezes B cosseno A. Então, 2BC cosseno A. Tá, vai ser 2CB, mas 2CB e 2BC, a ordem dos fatores não altera o produto. E aqui, né, nesse K ao quadrado, eu substituí por B ao quadrado menos A. Então, B ao quadrado menos A é esse sujeito, e esse daqui, B cosseno de A. Não posso esquecer que tem um H ao quadrado ali. Por pouco tempo, porque agora eu já posso eliminá-lo. E olha que beleza que ficou. Por que essa expressão é interessante? Porque essa expressão ela envolve somente coisas, termos que nós já tínhamos antes de traçar a altura, antes de termos os dois triângulos, o amarelo e o azul. Isso aqui só trabalha com informações que nós já tínhamos antes, que é o ângulo A, né, e o lado A e o lado B. Então você tem, ó, o lado A, quadrado dele, vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Até aqui parece muito com Pitágoras. E se o ângulo aqui, esse ângulo, for um ângulo reto, sim, vai ser o próprio Pitágoras, porque cosseno de 90 nós sabemos que é zero. Então, mas se não for um ângulo reto, você tem a seguinte relação. Então, é A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos lados que formam o ângulo, né, os lados que formam o ângulo A, multiplicado pelo cosseno. Então, se o ângulo for agudo, esse cosseno aqui vai ser positivo, e aí eu vou ter uma subtração. E realmente vai ser menor do que se nós tivéssemos um triângulo retângulo. Né? Se tivéssemos um triângulo retângulo, a hipotenusa aqui, ó, seria maior que o BC. Beleza? Agora, se o cosseno for de um ângulo obtuso, aí você vai ter um lado CB maior do que fosse a hipotenusa. Por quê? Porque o cosseno de um ângulo obtuso é negativo, menos com menos vai dar mais, e aí você teria um acréscimo. Então, essa é a chamada lei dos cossenos, tá? Que diz que o quadrado de um lado é igual à soma o quadrado da soma, né? A soma dos quadrados dos outros dois, menos o dobro do produto dos outros dois lados, multiplicado pelo cosseno do ângulo. E é importante você notar isso. Aqui é o lado e ele é oposto ao ângulo que eu estou trabalhando. Então, sempre isso, lado com esse ângulo aqui. Na apostila de vocês, né, tem uma informação muito legal, que ele chama de síntese, e depois também a classificação do triângulo. Então, eu posso usar a lei dos cossenos para fazer um estudo de qual é a classificação em relação aos ângulos de um triângulo. Então, se você tiver aí, né, tem a lei dos cossenos, que cá está. Se você tiver que o ângulo é de 90 graus, você vai ter que essa relação vai ser igualzinha ao teorema de Pitágoras. E aí você vai chegar que A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então o triângulo é retângulo. Se o cosseno de A for maior que zero, você vai chegar que A ao quadrado vai ser menor que B ao quadrado mais C ao quadrado. Se A ao quadrado for menor que B ao quadrado mais C ao quadrado, você vai ter um triângulo acutângulo. E se A ao quadrado for maior que
B2 mais C2, o triângulo vai ser obtusângulo. Então você vai ter essas três possibilidades aqui e você consegue trabalhando a ideia pela lei dos cossenos, né? Porque pela lei dos cossenos você chega a essa informação aqui, tá? Do cosseno. Então, se o cosseno for igual a zero, retângulo. Se o cosseno for positivo, acutângulo. Se o cosseno for negativo, obtusângulo. Essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.